Bom dia, pessoal. Vamos continuar a leitura do Glória de Maria. Vamos invocar a Santíssima Trindade para iniciar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era o princípio, agora e sempre, por todos os séculos, séculos. Amém. São Afonso de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar a leitura. Como Maria é poderosa para defender quem a invoca nas tentações do demônio. Não apenas Maria Santíssima é a rainha do céu e dos santos, como também do inferno e dos demônios, por tê-los ela valorosamente derrotado por suas virtudes. Já desde o princípio do mundo, predisse Deus à serpente infernal a vitória e o império para obter sobre essa nossa rainha, ao anunciar que viria ao mundo uma mulher que venceria. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Esta ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. E quem foi essa mulher? Sua inimiga, senão Maria, que com a bela humildade e santa vida sempre venceu e abateu com as suas forças. A mãe do Senhor Jesus Cristo foi prefigurada naquela mulher. Atesta São Cipriano. E por isso Deus não disse, eu ponho, mas eu porei ódio entre ti e a mulher. Disse, porei inimizades entre ti e a mulher, para dar a entender que a sua vencedora não era Eva, que então vivia, mas uma outra mulher, descendente dela, que havia de trazer em nossos progenitores um bem maior, de São Vicente Ferrer, do que aquele que eles haviam predito com o seu pecado. Maria logo foi esta gloriosa mulher e forte, que venceu o demônio e lhe esmagou a cabeça, abatendo-lhe a soberba. Como acrescentou o Senhor, esta te ferirá a cabeça. E hesitam em alguns em dizer essas palavras, se referir a Maria ou a Jesus Cristo, porque 70 traduzem ipsi contiriti caputitum no masculino, mas na nossa Vulgata, que é a única aprovada pelo Concílio de Trento, e esta ipsa e não ipsé, e assim entende Santo Ambrósio e Santo Jerônimo, Santo Agostinho, São João Crisóstomo e outros muitíssimos. Seja porém como for, é correto que o filho por meio da mãe, ou a mãe por virtude do filho, destruiu Lúcifer, do modo que o soberbo a seu desrespeito foi espizinhado e abatido por essa Virgem bendita. De São Bernardo, pelo que, como escravo de guerra, é forçado para sempre a obedecer aos comandos desta rainha. De São Bruno, que Eva, ao ser vencida pela serpente, trouxe-nos a morte e as trevas. E a Santíssima Virgem, ao vencer o demônio, trouxe-nos a vida e a luz. E o ato de tal modo que o inimigo não é capaz de se mover-se para fazer o menor estrago a seus devotos. É bela a explicação que dá Ricardo de São Lourenço, que sobre aquelas palavras dos provérbios, confia nela o coração do seu homem, de seu homem,
e jamais lhe fará coisa alguma. Desdobra, Ricardo. Deus confirma as mãos de Maria, o coração de Jesus, a fim de que seja cuidado seu fazer com o seu amado pelos homens, como explica Cornélio, e de tal modo não lhe faltarão espólio, isto é, aquisições de almas, uma vez que ela o enriquece de almas, das quais despoja o inferno, salvando-as dos demônios com o seu poderoso auxílio. É bem sabido que a palmeira é sinal das vitórias. Por isso, a nossa rainha foi colocada no alto do trono às vistas de todos os pontados, com uma palmeira em sinal de vitória segura, como se pode prometer a todos aqueles que colocam sob o seu patrocínio. Cresci como a palmeira de Cádiz, isto é, estando minhas mãos sobre vós para proteger-vos. Como acrescenta Santo Alberto de Magno: filhos, Maria parece dizer-nos que estas palavras: quando o inimigo vos assola, recorrei a mim, olhai por mim e tomai ânimo, porque em mim que vos defendo, olhai ao mesmo tempo para a vossa vitória. Recorrei desse modo a Maria, que é um meio muito seguro para vencer as assolações dos infernos, as assolações do inferno, uma vez que ela, diz São Bernardino de Sena, é também do inferno rainha e senhora dos demônios, sendo aquela que doma e derruba. É por isso que Maria é chamada terrível contra as potestades do inferno, como um exército bem ordenado, temível como um exército de ordem de batalha, já que ela sabe bem ordenar o seu poder, a sua misericórdia, as suas preces para a confusão dos inimigos e benefício de seus servos, que nas tentações invocam o seu poderosíssimo socorro. Cresci como uma vinha de frutos de agradável odor. Eu, como a videira, faço dizer o Espírito Santo, dei frutos de odor suave. Assim, acrescenta São Bernardo sobre esta passagem: como das videiras fogem todas as serpentes venenosas, do mesmo modo fogem os demônios daquelas almas afortunadas, mas quais sentem o odor da devoção a Maria. Por isso também é chamada de cedro. Elevai-me como o cedro do Líbano. Não é porque com o cedro é livre de corrupção, assim Maria também intocada do pecado, mas também porque, diz o cardeal Urgon, sobre a passagem mencionada, assim como o cedro, como o seu odor, põe em fuga as serpentes. Do mesmo modo, Maria, com a sua santidade, põe em fuga os demônios. Na Judéia, por meio da arca, se obtiveram as vitórias. Assim vencia Moisés os inimigos. E quando a arca se levantava, Moisés dizia: levantai-vos, Senhor, e sejam dispersos os vossos inimigos, fujam da vossa face os que vos aborrecem. Assim foi vencido em Jericó, assim foi vencido os filisteus. A arca de Deus estava com eles. É sabido que esta arca foi a figura de Maria. Assim como na arca se encontrava o maná, assim em Maria se encontra Jesus, de qual igualmente foi a figura o maná. E por meio dessa arca se concede a vitória contra os inimigos, vindo da terra e do inferno. Pelo que diz São Bernardino de Sena, que quando Maria, arca do Novo Testamento, foi alçada à Rainha dos Céus, saiu debilitando e abatendo o poder do inferno sobre os homens. Ó, como tremem de Maria e do seu grande nome os demônios do inferno, diz São Boaventura. O santo compara esses inimigos àqueles de que fala Jó,
e diz que nas trevas forçam as casas, escondem-se, derruba o dia, não conhecem a luz. Os ladrões saem pelas trevas para roubar as casas, mas se aparece a aurora, fogem como se lhes aparece a imagem da morte. Assim precisamente diz São Boaventura, que os demônios entram na alma no momento que a alma está obscurecida pela ignorância. E assim que a alma vem a graça e a misericórdia de Maria, esta bela aurora expulsa as trevas e põe os inimigos infernais a fugir dela, como se fosse da morte. Ó beato quem sempre nas batalhas com o inferno invoca o belo nome de Maria. E em confirmação disso foi revelado a Santa Brígida que Deus faz Maria tão poderosa condutora dos demônios que todas as vezes que eles assolam um devoto da Virgem e esses lhe pedem seu auxílio, em um mero aceno dela fogem aterrorizados, preferindo eles que se aumente as suas penas a ver-se dominados pelo poder da Virgem. Sobre as palavras com os quais o divino esposo levou essa amada esposa sua, ao chamar-se lírio e dizer que, como é o lírio entre os espinhos, assim como é essa sua dileta entre todas as outras filhas. Como os lírios entre os espinhos, assim é minha amiga entre os jovens. Reflete Cornélio e diz, assim como o lírio é remédio contra serpentes e venenos, do mesmo modo, invocação de Maria é um singular remédio para vencer todas as tentações, especialmente as da impureza, como exprimem usualmente os que praticam. De São João de Damasceno, possuindo tal insuperável esperança, ó Mãe de Deus, serei salvo, perseguirei os meus inimigos, tentando com a couraça apenas da tua proteção e do teu onipotente auxílio. E o mesmo poderá dizer quem quer que goze da sorte de seu servo desta rainha. Ó Mãe de Deus, e se espero que vós, certamente não serei vencido, porque defendido por vós eu perseguirei os meus inimigos, opondo-me como escudo à vossa proteção e auxílio onipotente. Seguramente os vencerei. Escreve o monge Jacó, doutor entre os padres gregos, falando de Maria como o Senhor. Vós, Senhor meu, deste-vos esta mãe por arma poderosíssima para vencer seguramente todos os vossos inimigos. Narra no Antigo Testamento que o Senhor guiava o seu povo no Egito à terra prometida, de dia com uma coluna de nuvens e de noite com uma coluna de fogo. Nesta coluna, ora de nuvem, ora de fogo, diz Ricardo de São Lourenço, está a prefigurada Maria e os dois deveres que ela cumpre continuamente pelo nosso bem. Como nuvem nos protege do ardor da divina graça e como fogo nos protege dos demônios. Fogo, acrescenta São Boaventura, uma vez que com cera se liquefaz a presença do fogo. Assim os demônios perdem a força contra aquelas almas que frequentemente se recordam do nome de Maria e devotamente a invocam, e tendo mais se buscam imitá-la. Mas que tremem, afirma São Bernardo, os demônios ao ouvir apenas proferir o nome de Maria. Assim como os homens, acrescenta Tomás de Kempis, caem por terra de medo quando um trovão do céu cai próximo deles, do mesmo modo caem derrubados os demônios ao ouvir o nome de Maria. E, quanta belas vitórias sobre o inimigo obtiveram os devotos de Maria por meio do seu santíssimo nome. Assim venceu Santo Antônio de Pádua, assim o beato Henrique de Suso, assim tantos outros amantes de Maria. Sabe-se pelos relatos das missões no Japão que ali
Certo cristão apareceu uma vez muitos demônios sob a forma de animais ferozes assustá-lo e ameaçá-lo. Mas ele lhe disse assim: Eu não tenho armas que possais temer, e se vós permitis, ó Altíssimo, fazei de mim o que quiserdes. Do resto, valho-me a minha defesa dos docíssimos nomes de Maria, de Jesus e de Maria. Assim apenas disse, e eis que, ao som daqueles nomes, tremendo, abriu-se a terra, e se precipitaram aqueles espíritos soberbos. E Santo Anselmo atesta, por experiência própria, ter visto e ouvido muitos que, ao nomear Maria, imediatamente foram livrados do perigo. Asaz glorioso glorioso, ó Maria, e amável é o vosso grande nome. Os que se lembram de chamá-lo no instante da morte não temem em nada o inferno, uma vez que os demônios, ao ouvir nomear Maria, imediatamente abandonam a alma, diz São Boaventura. E acrescenta o santo que na terra não temem os inimigos tanto um grande exército de homens armados, quanto temem o protestades do inferno, o nome de Maria e suas proteções. Vós, Senhora, diz Santo Germano, que mera invocação do vosso poderosíssimo nome põe a salvo vossos servos de toda a sua investidura do inimigo. Se tivesses os cristãos o cuidado de, nas tentações, invocar com confiança o nome de Maria, é certo que jamais cairiam. Sim, porque diz o beato Alano que ao estrondo deste grande nome foge o demônio e treme o inferno. E mais revelou a própria rainha, a Santa Brígida, que, mesmo dos pecadores mais perdidos, mais distantes de Deus e mais possuídos pelo demônio, parte o inimigo assim que os ouve invocar o seu auxílio como verdadeira vontade de corrigir-se o seu poderosíssimo nome. Mas acrescenta a Virgem que se a alma não se emenda e não remove de si o pecado com dor, os demônios logo voltam e ela a seguem perseguindo-a. Exemplo: havia em Heinsberg um cônego regular, Arnaldo, muito devoto da Santíssima Virgem, chegando à beira da morte, tomou os sacramentos e, depois de chamar os seus religiosos, rogou-lhe que não os abandonasse nos últimos momentos. Apenas falou, eis que a presença deles começou a tremer por inteiro. Revirou os olhos, suou frio e com voz trêmula disse: não vedes aqueles demônios que querem arrastar-me ao inferno? E depois gritou: Irmãos meus, invocai para mim o auxílio de Maria. Confio nela para me dar vitória. E essas palavras eles recitaram a ladainha de Nossa Senhora e, ao dizer Santa Maria, rogai por ele, prosseguiu o moribundo: repeti o nome de Maria, porque já estou no tribunal de Deus. Deteve-se um pouco e depois acrescentou: é verdade que fiz, mas já cumpri a penitência. E voltando à Virgem disse: ó Maria, serei libertado de vós se me ajudares. Serei libertado se vós me ajudares. E em seguida os demônios deram-lhe outra investida, mas ele defendia bendizendo-se com o crucifixo e invocando Maria. Assim passou a noite inteira. Enfim, chegada a manhã, já tranquilizado inteiramente, exclamou Arnaldo com alegria: Maria, minha Senhora, meu refúgio, impetrou-me o perdão e a salvação. Então, olhando para a Virgem, com o convidado a segui-lo, ele disse: estou indo, Senhora, estou indo. E fazendo força para levantar-se, incapaz já de segui-la com o corpo, docilmente expirando e seguiu com a alma, assim esperando o reino da beata glória. Oração.
Eis aos vossos pés, ó Maria, esperança minha, um pobre pecador que fui tantas vezes por culpa minha escravo do inferno. Sei que me deixei vencer dos demônios, por não recorrer a vós, refúgio meu. Se vos tivesse eu sempre recorrido e vos houvesse invocado, não teria jamais caído. Eu espero, Senhora minha amabilíssima, que por meio de vós eu tenha já saído das mãos do demônio e que Deus já tenha me perdoado. Mas tenho medo que no futuro eu caia de novo em suas correntes. Sei que os inimigos não perdem as esperanças de voltarem a me vencer e já preparam contra mim novas investidas e tentações. Ah, rainha e refúgio meu, ajudai-me-vos, pondei-me sob o vosso manto. Não permitais que eu me veja de novo escravo deles. Se que me ajudais, darais a vitória sempre que eu vos invocar. Mas isso eu temo que nas tentações eu me esqueça de vós e de vos chamar. Esta, pois, é a graça que vos peço e de vós quero, Virgem Santíssima, que eu me recorde sempre de vós e especialmente quando me encontrar em batalha. Concedei-me que eu não deixe de invocar-vos com frequência, dizendo: Maria, ajudai-me, ajudai-me, Maria. E quando finalmente chegar o dia do último conflito com o inferno, no instante da minha morte, minha rainha, assisti-me ainda mais então, e vós mesmas recordai-me de invocar-vos então com mais frequência ainda, seja com a boca ou com o coração, a fim de que, expirando com o vosso dulcíssimo nome à boca e do vosso Filho Jesus, possa eu bendizer-vos e louvar-vos, para não partir jamais de vossos pés por toda a eternidade no paraíso. Amém. Vamos encerrar aqui a leitura. Amanhã vamos para o capítulo 5. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.